Processo 9 da pauta também tem solicitação de sustentação oral. Por isso mesmo, dou prioridade e chamo o processo 9 da pauta da relatoria do conselheiro Domingos Neto. Com a palavra, Vossa Excelência. Conselheiro presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador de contas, bom dia a todos. Trata-se das contas anuais de gestão do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Sinop. Gestão do senhor Juarez Alves da Costa, e do senhor Almeri Carlos Bampi. Consta dos autos das contas anuais de gestão, o relatório preliminar de auditoria da SESEX desta relatoria, apontando inicialmente 69 irregularidades, sendo 29 de responsabilidade do gestor, senhor Juarez Alves da Costa, e 14 de responsabilidade do outro gestor, senhor Almeri Carlos Bampi. E as 26 outras irregularidades foram atribuídas aos demais responsáveis e discriminadas no relatório completo. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesas, cuja análise técnica apontou a permanência de 59 irregularidades. Novamente notificados, em atenção à disposição regimental, apresentaram a manifestação final. Consta dos autos em apenso 21.116 as contas anuais de gestão da SESEX de obras e serviços de engenharia, em desfavor da Prefeitura Municipal de Sinop. O relatório preliminar de auditoria da SESEX de obras e serviços de engenharia apontou inicialmente 32 irregularidades, atribuídas aos responsáveis devidamente discriminados no relatório completo. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesas, cuja análise técnica concluiu pela permanência de todas as irregularidades inicialmente apontadas, porém considerou sanados alguns itens das mesmas. Novamente notificados, em atenção à disposição regimental, apresentaram manifestação final. Em relação aos autos, em apenso número 16.255 de 2013, trata-se da representação externa proposta por vereador, em desfavor do prefeito municipal e do secretário de obras, em razão de possíveis irregularidades no município, no exercício de 2012. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesas, sendo que o senhor Juarez Alves da Costa alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e ambos requereram em preliminar a suspensão do processo até que seja julgado o procedimento administrativo instaurado no município. A análise técnica da defesa apontou a permanência das irregularidades inicialmente apontadas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do Dr. Alisson Carvalho de Alencar, emitiu parecer número 8.997, opinando pelo conhecimento da presente representação externa em apenso e no mérito pela procedência e pela condenação ao ressarcimento aos cofres públicos pelo gestor, Sr. Juarez Alves da Costa, e pelo secretário de obras, Sr. Alberto Protássio Silva. Em relação às contas ora analisadas, manifestou-se pelo julgamento irregular das mesmas, com ressarcimento, aplicação de multas e determinações. Quanto aos autos em apenso, 22.151, trata-se de representação de natureza interna, proposta pela SESEX de obras e serviços de engenharia, em desfavor da Prefeitura Municipal, tendo como responsáveis o prefeito municipal, o engenheiro fiscal, senhor Wilson Terus Massa Kubota, o diretor executivo da Proderbs, senhor José Renato Grotto, o controlador interno geral, senhor Rodrigo Martinelli, acerca de indícios de irregularidades em face de licitação ou execução de alguns contratos. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram defesas, sendo que o prefeito municipal alegou preliminarmente que o objeto da representação não deve ser atribuído a ele. A análise técnica da defesa apontou a permanência das irregularidades, porém considerou sanados alguns itens das mesmas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do Dr. Alisson Carvalho de Alencar, emitiu parecer número 8.559, opinando preliminarmente pelo conhecimento da presente representação e no mérito pela sua procedência com restituição, multas e determinações.
Esta é a síntese do relatório, senhor presidente. A palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, digno conselheiro relator, demais conselheiros e conselheira, eminente advogado aqui presente, senhoras e senhores. O Ministério Público de Contas mantém os pareceres constantes nos autos em relação à representação interna pelo conhecimento e procedência, em relação à representação externa também pelo conhecimento e procedência, com suas consequências constantes na conclusão dos pareceres, em relação às contas anuais de gestão e gestão de obras e engenharia, considerando as diversas irregularidades de toda natureza, contratos, licitações, gestão de pessoas. Não há outra solução aos olhos do Ministério Público senão manifestar para que esta Corte julgue irregulares as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Sinop, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Juarez Alves da Costa, bem como pela condenação a ressarcimento aos cofres públicos do gestor senhor Juarez Alves da Costa no montante de R$ 189.568,18, relativos a despesas decorrentes realizadas sem a presença de documentos que comprovem. Pela condenação do secretário de Obras, senhor Alberto Protássio Silva, no montante de R$ 1.080.374,68, impondo-se a responsabilidade solidária do senhor prefeito Juarez Alves da Costa, no valor equivalente a R$ 687.088,92, relativa a despesa ilegítima com pagamento de combustíveis, bem como a aplicação de multas, todas discriminadas no parecer ministerial, recomendações, determinações. Dentre as determinações, destaco a sugestão para que promova a realização de concurso público para os cargos de contador e assessor jurídico no prazo de 240 dias, bem como para os demais cargos de natureza permanente, bem como recomendações, advertência e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entender cabíveis. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, passo a palavra ao doutor Rony de Abreu Munhoz para fazer a sustentação oral, que dispõe de 15 minutos. Com a palavra a senhoria. Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Cor de Contas Mato Grossense, senhor José Carlos Novelli. Excelentíssimo senhor relator Domingos Neto, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros, conselheiros substitutos aqui presentes. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Contas William de Almeida Brito Júnior, servidores do Tribunal de Contas, colegas advogados, público aqui presente e telespectadores que nos assistem. Senhor presidente, inicialmente cumpre salientar que as irregularidades atinentes ao então gestor Juarez Alves da Costa no exercício de 2012 não possuem nenhuma delas natureza gravíssima, somente natureza de menor potencial. E por essa razão, muito embora se verifique num primeiro momento o elevado número, há que se ser razoável e entender que, não possuindo natureza gravíssima, não pode ensejar a regularidade das contas com as devidas vênias ao Ministério Público de Contas. De todas as irregularidades, apenas duas delas devo fazer menção nesse meu momento de defesa oral. Isso porque são as causas em que o Ministério Público pede restituição do gestor. E por isso devo esclarecer os motivos pelos quais esse pedido não deve ser procedente. A primeira delas se refere ao pedido de R$ 189 mil relativo ao reconhecimento de despesa de exercício anterior pela Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, senhor presidente, senhor conselheiro relator, a defesa não conseguiu juntar os documentos relativos aos processos administrativos que ensejaram o reconhecimento dessa despesa. Isso porque o então secretário municipal, o senhor Mauri Rodrigues de Lima, ele foi convocado e assumiu o cargo de secretário estadual de saúde. E, em consequência dessa divergência de agenda e de viagens, em virtude dessa ocupação do cargo por ele no Estado, não foi possível, no tempo hábil, fazer a juntada dos documentos. E, por isso, a gente afirma com veemência que esses documentos, numa análise mais profunda, num segundo momento,
seria possível de serem juntados aos autos, através de um processo administrativo próprio a critério desse tribunal. Deve ser salientado ainda que, com relação ao gestor, no caso do reconhecimento de despesa, no momento em que ele fizera o seu pagamento, os processos encontravam-se regularmente empenhados e liquidados, pois, como dito, o processo administrativo de reconhecimento ele transcorreu na Secretaria Municipal de Saúde. E, por essa razão, não poderia o gestor, naquele momento, saber se o processo administrativo ele transcorreu de maneira válida ou não, regular ou não. A partir do momento que os processos de despesa estão devidamente processados, liquidados, o gestor presume boa-fé e, por essa razão, determina o pagamento. Então, por essa razão, talvez uma análise posterior, num processo administrativo próprio, seria prudente para que a gente verificasse a existência ou não desse prejuízo ao erário. Porque, uma vez se restando comprovado que os serviços foram prestados, a administração não pode se enriquecer licitamente. E a devolução dos recursos ao erário se tornaria um tanto quanto desnecessária. Então, com relação a esse primeiro apontamento, são os registros que eu devo fazer. Com relação ao segundo tema, que se trata das despesas com combustível, não é surpresa para ninguém aqui deste tribunal que, de maneira muito recorrente, esses apontamentos surgem com relação ao município de Sinop. E isso por dois motivos. O primeiro é o tratamento ostensivo dado pelo controle interno no assunto, e o segundo é pela perseguição política. Tanto que a representação de natureza externa, que está anexada às contas anuais de gestão, ela é fruto de uma denúncia elaborada por um vereador de oposição. Porém, muito embora o gestor não tenha responsabilidade para com os fatos, ele também não se faz de rogado. E ele já abriu o procedimento próprio na administração, pedindo para servidores efetivos comporem as comissões de sindicância, a fim de apurar a existência ou não dos prejuízos na Secretaria de Obras. Isso tudo porque as despesas com combustível elencadas na representação de natureza externa, que compõe esse processo, ela se dá nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012, momento em que o gestor Juarez Alves da Costa estava licenciado do cargo de prefeito. Por isso, a gente alega em preliminar sua ilegitimidade passiva. Não foi ele o responsável, nem pela contração da despesa, nem muito menos pelo pagamento. Uma vez que ele não é o responsável pela contração nem pelo pagamento da despesa, ele também não pode ter suas contas julgadas irregulares por essa razão, via de consequência. Mesmo assim, ele abre o procedimento administrativo próprio, que está já em tramitação perante a Prefeitura. Esse processo ele foi aberto através da portaria 969, de 16 de outubro de 2013, e a sua conclusão se dará de maneira lícita, uma vez que os servidores que ocupam a comissão são todos efetivos, são todos dotados de expertise para poder fazer o levantamento. E esse levantamento posterior é necessário, senhor presidente, senhores conselheiros, porque na defesa do secretário de obras, senhor Alberto Protásio, prima facie, dentro do prazo legal, ele já conseguiu comprovar o consumo incontroverso de 548.500 litros de combustível. Então, possibilitando a ele, num segundo momento, a apresentação dos documentos necessários, certamente se verificará que também não houveram desvios de combustível na Secretaria de Obras de Serviço Urbano de Sinop. Outro fator que não foi levado em consideração quando da apresentação da denúncia é que nas despesas elencadas pelo denunciante e depois verificadas pelos auditores, não foi levado em consideração o consumo feito diretamente no posto de gasolina, simplesmente os abastecimentos que foram realizados na Secretaria. A Secretaria possui um tanque próprio, um tanque de combustível próprio, e esses abastecimentos que foram elencados no relatório e na representação de natureza externa dizem respeito aos abastecimentos feitos só no local, ou seja, na sede da Secretaria, e não os abastecimentos feitos no posto de combustível. Outro fator que vai ser possível comprovar também em procedimento próprio é que muitos abastecimentos feitos pelas outras secretarias indevidamente foram lançados para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
talvez por deficiência orçamentária, por algum motivo que ainda se comprovará. Nos autos da representação de natureza externa já foram juntados documentos que a própria Secretaria de Educação, Esporte e Lazer se utilizou de óleo diesel com o orçamento e financeiro da Secretaria de Obras de maneira indevida. É uma correção contábil que precisa ser feita, mas que não caracteriza desvio de combustível. Por essas e por outras razões é que essa irregularidade deve ser afastada no primeiro momento, senhor presidente, senhor conselheiro relator. Porque uma vez que o Juarez Costa, o gestor da Prefeitura Municipal, não estava à frente, nesse momento, da Prefeitura Municipal de Sinop, ele não pode ser responsabilizado. E ele corrobora com o entendimento já apresentado pelo Tribunal de Contas, no julgamento da representação de natureza externa, que também se trata de uma denúncia feita pelo vereador, número 10.531/7 de 2012, onde esse próprio tribunal entende que para a verificação das despesas com combustível no município de Sinop, é necessário se realizar uma verificação maior, uma análise pormenorizada dos fatos. E essa representação, com o voto do conselheiro Walter Albano, ela foi encaminhada para que o Ministério Público o fizesse. O Tribunal de Contas não se julgou incompetente, simplesmente ele não se posicionou, entendendo que, por estar mais próximo dos fatos e por se tratar de uma situação recorrente, o Ministério Público teria condições de avaliar melhor. O que para o gestor é um excelente negócio, uma vez que, sendo vítima de denúncias frequentes, uma análise pormenorizada dos fatos possibilitará a ele comprovar que ele não tem participação no desvio de combustível. Então, senhor presidente, senhor conselheiro relator e demais conselheiros, é nessa linha que o gestor pede que o tribunal continue. Que o tribunal não julgue isso de maneira positiva ou negativa. Simplesmente determine que se faça assim como foi feito no julgamento das contas de Sinop, do exercício 2011, cuja relatoria foi do conselheiro Valdir Teis. Também de relatoria do conselheiro Valdir Teis, as contas anuais de Acorizal, do exercício de 2011. Recentemente, o próprio Ministério Público de Contas pediu que fosse aberta uma tomada de conta especial para apuração de fatos envolvendo a Prefeitura Municipal de Sapezal. Então, com relação a esses dois temas, novamente pede-se que o tribunal se mantenha nessa linha e afaste esses dois apontamentos do relatório para julgar as contas regulares e pedir que se apure num segundo momento, seja através de tomada de conta especial, seja através da conclusão que será dada no próprio procedimento administrativo que já tramita perante a Prefeitura Municipal de Sinop, seja através de encaminhamento para o Ministério Público. Porque aí sim o gestor ficará tranquilo e terá condições de comprovar que não tem qualquer participação. Só para finalizar com relação a esse tema, senhores conselheiros, para que o gestor seja correlacionado na eventual ilegalidade com os gastos de combustível na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, é necessário que comprove-se o dolo e má-fé. É necessário que se comprove que ele tenha participação efetiva no fato. Uma vez que todas as notas fiscais, quando eu apresento a defesa na representação, eu digo, todas as notas fiscais encontram-se devidamente atestadas pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos. O próprio prefeito encaminha um documento e pede que o controle interno se instale na Secretaria de Obras. Esse documento também está juntado aos autos, pedindo que o controle interno se instale na Secretaria de Obras a fim de verificar qual é a realidade do gasto de combustível, objetivando, sobretudo, o aclareamento dos fatos. Porque ele não pode ser constantemente vítima de denúncia sem que se comprove a realidade fatídica. Para finalizar, senhores conselheiros, eu gostaria de dizer que, com relação ao GeoObras, a própria equipe de auditoria que se faz presente na Prefeitura de Sinop, nos relatórios contínuos que vem apresentando a este tribunal, salienta que, peço vênia para citar, entretanto, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando que foi constatado pela equipe técnica da SESEX de Obras e Serviços de Engenharia, que durante o exercício de 2013, essas irregularidades foram sanadas. Fato esse constatado durante a auditoria simultânea,
para fins de emissão do relatório preliminar das contas anuais de 2013. A critério dessa relatoria, poderão as referidas irregularidades serem consideradas como ponto de auditoria para o relatório das contas anuais de 2013. Por esse ponto específico é que a gente pede razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, porque senão a multa perde o seu efeito principal, que é o de penalizar quem não corrige, quem não pratica as suas obrigações. E a própria equipe de auditoria do Tribunal de Contas reconhece que a Prefeitura de Sinop vem fazendo as correções necessárias. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, para finalizar a minha sustentação, é que o município de Sinop ele vem se projetando como uma das grandes lideranças no cenário estadual e nacional, pelo próprio índice Firjan, que é de conhecimento de todas as vossas excelências, e que o município de Sinop foi o primeiro a aderir ao PDI. Então, de posse do exercício do PDI, certamente, alguns erros administrativos que vêm sendo matéria de apontamento por esse tribunal serão corrigidos em tempo. E o próximo gestor certamente terá em suas mãos um instrumento de dar maior eficiência, para dar maior eficiência à sua gestão. Por todos esses fatos, é que se pede pela regularidade das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Sinop, exercício 2012. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Para discutir, conselheiro Valdir Teis. Só que, presidente, só para uma questão de contribuição, pelo que eu ouvi, essa questão de contabilização de determinada despesa numa única secretaria é a falta de controle orçamentário. Controle interno e o secretário de planejamento não se conversam. Contabilidade também não conversa. Falta comunicação e é fácil de resolver. Só fazer um remanejamento de uma conta para outra, via instrumento próprio, que resolve o problema. Aí daí essas irregularidades deixam de existir. E o que se estranha é de que o prefeito tem que solicitar para o controle interno se instalar na Secretaria de Obras e não vai. Acho que falta a questão de autoridade também, de mandar que faça, né? Porque o controle interno é de extrema importância justamente para evitar essas irregularidades. E constato aqui que muitas irregularidades são praticamente triplicadas aqui, a mesma atribuída a 3 pessoas. Por isso esse número também é elevado. Há uma pulverização da mesma irregularidade. Mas só para contribuir, acho que é hora que dá para endireitar as coisas também. Era isso, presidente. Obrigado, conselheiro Valdir. Encerrada a discussão, para a votação, conselheiro Domingos Neto. Cumprimento o advogado pela defesa. Senhor presidente, quanto às contas anuais, da análise dos autos, de acordo com a fundamentação que integra as razões deste voto, remanescem nestas contas de gestão 59 irregularidades, sendo 53 de natureza grave, 2 de natureza moderada, 4 sem classificação, atribuídas aos responsáveis discriminados no voto destas contas, sendo que nas contas de gestão de obras e serviços de engenharia remanescem 32 irregularidades inicialmente apontadas, porém estão sanados alguns itens das mesmas. Destaque-se que a única irregularidade gravíssima apontada nessas contas de gestão da SESEX de obras e serviços de engenharia, considerando a resolução normativa 10/2008, é objeto de análise nas contas de governo. Assim, afasto-a destas contas. Ainda considerei afastadas 2 irregularidades de natureza grave, uma sem classificação, diante das providências adotadas pelo gestor. Quanto à irregularidade mais grave destas contas, determinei a abertura e tomada de contas especial para apuração dos fatos, vez que ainda não existe a possibilidade de se apurar com certeza a autoria e o valor em relação dos fatos apontados como irregulares. Não obstante o número de irregularidades remanescentes após detido exame desses autos, verifica-se que tais irregularidades nas presentes contas, apesar da desobediência de formalidades previstas em normas jurídicas, tratam-se de irregularidades de natureza formal, que podem ser corrigidas com a adoção de medidas administrativas cabíveis pela atual gestão, com o objetivo de evitar falhas futuras
e reincidência quanto aos apontamentos nas contas dos próximos exercícios. Assim, diverjo do Ministério Público de Contas em julgar as contas irregulares, na medida em que algumas irregularidades graves remanescentes não evidenciam que os princípios norteadores da boa gestão pública não foram respeitados e, notadamente, os mais graves ainda serão apurados via tomada de contas especial, entendendo desnecessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, considerando que os fatos aqui averiguados já culminaram em multas e determinações aos responsáveis e que os mais graves ainda serão apurados. Quanto à representação interna à pensa, 22.151. Analisando os autos, entendo que é preliminar de que o objeto da presente representação não deve ser atribuído ao gestor. Arguída pelo prefeito municipal não merece ser acolhida, uma vez que o mesmo é o responsável pelas nomeações de servidores, assim respondendo por culpa na nomeação deles e nas falhas por eles cometidas. No mérito, na análise dos autos, a partir do relatório técnico da defesa, constata-se que o contrato número 62 é do ano de 2011 e não do ano de 2012, como inicialmente noticiado pela mesma equipe na introdução da presente representação interna. Dessa forma, as irregularidades desse contrato não serão julgadas neste ano, por não ser de competência desse julgador. Assim, acolho o parecer ministerial. Entendo que deve ser julgada parcialmente procedente, vez que os fatos anunciados na presente representação interna restaram comprovados, cabendo determinação, restituição e multa aos responsáveis. Diverjo quanto à opinião do Ministério Público de Contas pela procedência total da presente representação interna, vez que alguns itens das irregularidades inicialmente apontadas, após a defesa dos responsáveis, foram consideradas sanadas pela equipe técnica e pelo Ministério Público. Assim, a mesma deve ser julgada parcialmente procedente. Em relação à representação externa, a pensa número 16.255/13, analisando os autos, entendo que é preliminar de ilegitimidade da parte arguída pelo prefeito municipal não merece ser acolhida, uma vez que o mesmo é responsável pelas nomeações de servidores, assim respondendo por culpa da nomeação deles e nas falhas por eles cometidas. Em relação a outra preliminar de suspensão do processo, arguída pelo prefeito municipal e pelo secretário de Obras, até que seja julgado o procedimento administrativo instaurado no município, visando apurar os fatos e, via de consequência, responsabilizar os eventuais infratores, também não merece ser acolhida, uma vez que o artigo 138 do Regimento Interno desse Tribunal considera urgente a tramitação preferencial da representação de qualquer natureza que releve, obviamente, ocorrência da irregularidade grave, sendo o que ocorre nesses autos. No mérito, diverjo da opinião do Ministério Público de Contas pela procedência total da presente representação interna, vez que entendo que deve-se determinar a instauração de tomada de contas especial, ao invés de condenar os interessados a devolver os valores com recursos próprios. Quanto às contas de gestão, face ao exposto, não acolho o parecer número 8.997 do Procurador de Contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, e voto no sentido de julgar regulares, com recomendações, com determinações legais, aplicações de multas e instauração de tomada de contas especial às contas anuais de gestão ora analisadas. Quanto à representação interna, diante do exposto, acolho o parecer ministerial. Não aceito a preliminar de que o objeto da representação interna não deve ser atribuído ao gestor, ora suscitada, e voto pelo conhecimento da representação interna. No mérito, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela procedência parcial desta representação interna em apenso, com aplicação de multas, com ressarcimento aos cofres públicos, determinações, recomendações e envio de cópia do relatório técnico preliminar que aponta irregularidades no contrato número 62 ao relator competente para providências que entender cabíveis. Em relação à representação externa,
Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, não aceito as preliminares de ilegitimidade da parte e de suspensão do processo citadas e voto pelo conhecimento da representação interna e pelo seu prosseguimento. No mérito, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela procedência parcial desta representação externa com determinação de instauração de tomada de contas especial. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros e conselheiras que votam com o relator, permaneçam em silêncio. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Walter Albano. Eu acompanho o relator, senhor presidente, mas eu gostaria de fazer um registro. O atual prefeito de Sinop, como bem disse aqui o advogado que o representa, ele foi o primeiro a ir ao encontro da proposta deste Tribunal de Contas, liderado por Vossa Excelência na condição de presidente, e elaborar e formalizar o planejamento estratégico de longo prazo daquele município, liderado pela Prefeitura. Eu quero dar uma sugestão, conselheiro relator, que ele pudesse dar uma olhada nessa questão da desconcentração da gestão, porque Sinop é uma cidade extremamente importante, uma cidade linda, já falei isso aqui, e a Prefeitura está se estruturando. A gente percebe que há um processo de melhoria nesses últimos 12 meses, em relação ao ano anterior. Então, nessa desconcentração, eleger, conselheiro Domingos Neto, senhor presidente, aquelas secretarias que, pela própria importância institucional e social, como infraestrutura, tem o nome que tiver, educação, saúde, só como exemplo, que essas unidades gestoras fiquem totalmente descentralizadas do ponto de vista de ordenadoria de despesas. Essas e outras, que na verdade é do poder discricionário, eu estou trazendo a ideia, né? Mas justamente para que o prefeito fique institucionalmente liberado para fazer a gestão programática. E aí volto, em face do planejamento estratégico a longo prazo. Melhora muito para ele. Mas estou acompanhando o relator, senhor presidente. Senhor Walter, estou entendendo, Vossa Excelência está propondo para que haja uma determinação, uma recomendação nesse sentido. Na verdade, o prefeito tem total liberdade, é do poder discricionário. Sim. Estou recomendando, o que não significa que ele deva acatar, mas para facilitar o modelo de gestão. Perfeitamente. Vossa Excelência acata a proposição do conselheiro Walter? Acato, senhor presidente. Perfeitamente. Então, aprovado por unanimidade, processo 13.081, dígito 8, 2012, relator conselheiro Domingos Neto, acordo 5.962, 2013, ementa a Prefeitura Municipal de Sinop, contas anuais de gestão do exercício 2012, regulares, com recomendação e determinações legais, aplicação de multas, representação de natureza interna, processo número 22.151, dígito 1, 2012, parcialmente procedente, aplicação de multas, restituição de valores aos cofres públicos, determinação aos atuais gestor e controlador interno, representação de natureza externa, processo 16.255, dígito 8, 2013, parcialmente procedente, determinação de instalação de tomada de contas especial. Publique-se. Bastaria apenas um ato administrativo do prefeito, fazendo a delegação de competência para que os secretários assumam a condição de ordenadores de despesa.